Bom, pessoal, vamos continuar agora montando primeiro a nossa tela de cadastro de transação ou adição de transações. Então, a ideia é quando a gente clicar nesse botão, vai abrir para nós um pop-up, uma outra telinha aqui, onde nós vamos inserir a informação, todas as informações da transação. Então, vamos lá. Para a gente montar isso, nós vamos em Containers e vamos colocar um pop-up na tela. Pessoal, esse pop-up, para a gente conseguir trabalhar, primeiro eu vou ajustar os componentes aqui dentro e depois eu vou deixar ele oculto. Tudo bem? Ele está aqui na tela, mas ele vai estar oculto porque ele vai aparecer apenas quando eu clicar no botão. Tudo bem? Então, vamos colocar o dimensionamento. Primeiro, eu vou alterar o nome, colocar adicionar transação. Na sequência aqui, eu vou alterar aqui as dimensões desse meu pop-up. Então, primeiro, eu vou definir o tamanho mínimo dele, 320 pixels. E o tamanho máximo, pessoal, eu vou colocar aqui em porcentagem. Por quê? Eu posso trabalhar tanto em pixels como em porcentagem. Aqui eu quero 55%. Por que eu estou fazendo isso? Então, vamos ver aqui se eu consigo mostrar isso de forma clara para vocês. Tá, vou ajustar aqui, antes de eu começar a fazer, eu vou pôr a ação no botão de adicionar, só para a gente abrir esse pop-up e a gente visualizar por que eu estou definindo esse tamanho máximo de largura. Então vamos lá, eu vou aqui ocultar primeiro, vou clicar nesse botão, esse botão aqui na parte de aparência, nós temos aqui o Add to Workflow. Esse workflow vai ser onde a gente vai trabalhar a lógica por trás desse botão. Então, por exemplo, quando eu clicar nesse botão, eu quero que aconteça alguma ação. Então, se eu clico aqui em Add to Workflow, botão de adicionar, clicado. O que eu quero que ele faça? Bom, eu vou adicionar aqui, eu vou configurar a ação que eu quero, eu vou querer fazer o login do usuário, eu quero ir para uma página específica, eu quero fazer alguma operação no banco de dados, eu quero enviar um e-mail, trabalhar com pagamentos ou elementos de ações. Esses elementos de ações serão sobre os elementos da interface. No nosso caso, a gente vai querer exibir aquele nosso pop-up. Então aqui nós temos, por exemplo, Show an Element. Eu quero mostrar um elemento na minha interface. Então vou clicar sobre ele e vou selecionar o meu elemento, que é ele já aparece aqui no nosso pop-up, adicionar transação. Então o que vai acontecer aqui? Quando eu clicar no botão, eu vou ter uma ação. Essa ação vai me levar a abrir o meu pop-up. Tudo bem? Só para a gente conseguir visualizar. Então vou atualizar a página. Eu vou clicar aqui no mais. Tá vendo que ele abriu o pop-up aqui para mim? Repare que aqui ele está para ajustar o conteúdo tanto em largura quanto em altura, mas vamos supor que eu não colocasse dessa forma. E eu colocasse aqui, por exemplo, vamos supor 100%. Ou deixasse como inf. O que iria acontecer? Eu vou tirar esse fit to content. Tá vendo, pessoal, que quando eu abrisse meu pop-up, ele ia pegar toda a minha tela. E eu não quero esse comportamento, então eu quero fazer o quê? Uma limitação. É lógico que quando eu coloco aqui põe fit to content, por exemplo, ele já ajusta. Mas só para a gente ter uma ideia, vamos colocar aqui, por exemplo, os 55%. Melhor, 50% aqui. E aqui eu vou colocar 100%. Só para a gente entender. O que acontece quando eu clico? Está vendo que o tamanho máximo que ele vai ocupar vai ser 55% do tamanho e largura da tela. O rate eu não posso me preocupar, não preciso me preocupar. Eu coloquei ele como 100%, mas eu vou marcar aquela opção para se ajustar ao conteúdo. Tudo bem? Então aqui, conforme eu vou adicionando mais componentes, ele vai ajustando aqui com relação à altura. O problema aqui não é a altura, mas sim a largura. Eu não quero que meu pop-up ocupe toda a tela, mas eu quero que ele ocupe no máximo 55% e no mínimo 320 pixels. Então isso serve para eu ajustar
o quanto eu quero de tamanho desse pop-up. Tudo bem? Por isso que eu coloquei essa porcentagem. Então vamos lá. Aqui eu vou dar fit to content, fit to content. Então conforme eu for adicionando os elementos, ele vai se ajustando automaticamente. Tudo bem? Então, beleza. Para a gente começar, vou inserir um grupo aqui. Esse meu grupo aqui, eu vou colocar um texto. Esse meu texto vai ser o adicionar transação. O tamanho aqui eu vou deixar como 16. E para ele não ficar muito colado no topo do meu pop-up, eu vou colocar aqui em layout margin top 5 pixels. Na sequência, nós vamos dar continuidade colocando o próximo componente, que é o de descrição. Então, esse componente de descrição ele vai ser uma entrada do usuário, então vai ser um input forms. Então, quando eu coloco aqui um input, essa caixa de texto, ela vai abrir para que o usuário ele possa fazer a digitação. Por aqui, ó, aí. Ele vai abrir para que o usuário possa fazer a digitação de um texto. Então, por exemplo, ao atualizar aqui a página, a gente clica nesse botão, ó, ele abre aqui para o usuário fazer a digitação, né, que seria um campo de texto para a entrada de dados do usuário. É isso que se chama o input que nós temos aqui, ou que nós chamaríamos em português de caixa de texto. Aqui eu vou renomear, vai ser input A, vai ser descrição, ou a gente pode colocar, só para ficar certo, né, input, que é uma entrada, descrição. Então a gente renomeia. Vamos ver a questão do posicionamento dele aqui. Então vou manter esse padrão, que é 248 pixels por 48. E eu vou fazer um ajuste breve aqui para ele, de certa forma. Vou colocar aqui que ele pode ocupar no máximo 90% ali do nosso componente. No máximo 90% do componente, do nosso grupo. E aqui eu coloquei para o alinhamento horizontal, para ele ficar centralizado. Tudo bem? Então aqui nós temos o nosso input type. Aqui esse placeholder é um texto de espera. É aquele texto padrão que aparece para o usuário saber o que ele tem que preencher nesse campo. Então aqui eu vou colocar digite ou descrição da tarefa, descrição da transação. Então aqui está ok. Na sequência, eu vou criar um novo grupo, onde esse grupo eu vou colocar aquela informação. Está pendente? Aí eu vou colocar um switch. Sim, não. Tudo bem? Então vamos lá, criar um novo grupo. Então, esse grupo vai vir após a descrição. Já apareceu aqui, ó, vou pôr ele aqui embaixo. Então aqui eu vou limitar também o tamanho dele. Então o min width, nós vamos trabalhar aqui com 250 pixels. E o max width, aqui no caso vai ser em porcentagem. Vamos trabalhar com 90%, assim como a gente trabalhou no outro elemento. E aqui o height, eu vou pedir para ele seguir o padrão do anterior para ficar do mesmo tamanho. E vou centralizar horizontalmente aqui no alinhamento horizontal. Ó, beleza, está abaixo um aqui do outro, perfeito. Bom, agora eu vou ajustar o container layout. Eu quero que fique a escrita do texto está pendente e ao lado switch, então nós vamos ter que mudar aqui para row. E agora a gente pode vir aqui no nosso Visual Elements, colocar o texto aqui dentro do nosso grupo R. Como ele não entrou dentro, né, veio aqui embaixo, só vou levar ele aqui para cima e colocar dentro aqui do grupo R. Fechou. Então beleza, colocamos aqui o nosso texto.
Agora eu vou descer aqui embaixo. Ó, se vocês descerem aqui na parte de Input Forms, vocês vão ver que nós não temos o nosso switch, né, que seria o toggle que o pessoal fala. É porque ele não vem aqui por padrão, então eu preciso instalar um plugin. Esse plugin chama Ionic, até como padrão, né, mas só vou colocar o nome para vocês verem. Ionic Elements é o primeiro componente que aparece aqui na tela. É uma biblioteca, né, onde nós temos alguns componentes para que a gente possa utilizar na nossa interface, né, inclusive o toggle que a gente vai utilizar. Então a gente vai instalar ele. E repare que aqui embaixo, ó, ele já apareceu para nós aqui o toggle, né? Então a gente tem alguns componentes a mais, né, como o checkbox, né? A gente já teria um padrão aqui, mas já temos um outro do Ionic com outro estilo. E aqui a gente tem o toggle. Eu vou vir aqui e vou adicionar ele abaixo aqui do meu texto. Olha lá, apareceu a nossa chavinha. Agora vamos fazer as edições. Primeiro, né, dentro desse grupo, eu vou querer que, dentro dessa delimitação que nós temos aqui, eu vou querer que em um canto fique o texto, está pendente, e no outro fique o switch. Então, para isso, eu vou vir aqui em Layout, e vou vir nesses dois últimos aqui, ó, Space Between. Então, repare que ele vai jogar os elementos aqui nas extremidades da delimitação. Na sequência aqui, eu vou pedir vou clicar no meu texto, vou alinhar em forma vertical centralizada, vou tocar também, clicar aqui no meu toggle e vou fazer a mesma coisa, Vertical Alignment Center. Fechou. Agora eu vou editar o texto. Esse texto vai estar escrito: está pendente? Essa é a pergunta que eu vou fazer. E aqui nós temos o nosso toggle. Qual que é a ideia? Eu posso começar com ele checked. Isso significa o quê? Significa que ela está pendente. Ou eu posso tirar ele unchecked. Isso significa que ela não está pendente. Então eu posso utilizar esse toggle para responder a pergunta: está pendente? Se ele estiver selecionado, sim. Se não, não. Então a gente pode trabalhar dessa forma aqui. É uma outra maneira de fazer a interação com o usuário. Tudo bem? Então eu vou deixar, como a gente adiciona uma transação, geralmente ela está pendente, né? Então eu vou vir aqui e colocar como checked. Agora vamos adicionar os demais componentes. O próximo que nós vamos fazer aqui, ó, só pegando aqui o modelo, vai ser a adição da data. Então vamos lá. Nós vamos vir aqui em Input Forms. Date Time Picker. Vamos colocar ele aqui no nosso componente. Para que ele saiu meio que fora da interface, não tem problema, a gente vem aqui. Não tem problema, a gente vem aqui e coloca ele aqui em cima. Aí, beleza, ele entrou. Vamos ajustar aqui o layout. Então vamos vir aqui e vou centralizar. Os tamanhos a gente pode deixar como os padrões que a gente já definiu posteriormente. Né? Só vou ajustar aqui, né, para ele ficar com 250 de largura mínima. E o máximo aqui a gente pode colocar como 90%. E aqui a gente pode deixar como fixo mesmo, 48. Tá. Na sequência aqui no nosso... Tirar ele daqui desse layout, só para não ficar junto. Ah, beleza, agora tá certo. Vou centralizar o elemento, né, na horizontal, como a gente pode ver aqui. E pronto, a nossa data aqui ela está preparada. Uma coisa importante é a gente ajustar principalmente o formato da data, porque ele vai utilizar aquele padrão americano. Geralmente vem primeiro mês e primeira data. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode customizar a forma como a gente quer exibir. Então a gente pode vir aqui, se eu não me engano, teria o padrão, que é essa daqui que a gente já utiliza de certa forma. Então aqui vai em primeiro dia, depois o mês, depois o ano. Então a gente vai trabalhar dessa forma. Na sequência, o próximo componente é o nosso drop-down.
que seria a lista onde eu vou selecionar a categoria e eu vou ter uma outra lista para selecionar o tipo. Então vamos lá. Vamos vir aqui em Input, Component, Input Forms. Vamos pegar um drop-down, colocá-lo abaixo do DateTime Picker. Na sequência, eu vou modificar o layout, pedindo para ele ficar centralizado horizontalmente e ajustando aqui os componentes. Então aqui ele está com 250, o máximo que ele vai chegar é 90%, seguindo o padrão dos anteriores. E aqui, antes de eu continuar, eu vou só modificar a nomenclatura aqui do DateTime Picker. Então vou dar 2 cliques e vou colocar aqui data transação. Só para eu saber o componente que estou modificando. E aqui eu vou colocar como categoria. E vou ajustar aqui agora as opções. Aqui, pessoal, você pode trabalhar de diversas formas. Esse texto de espera, ele está como Choose an Option. Eu vou colocar selecione a categoria. E aqui eu posso deixar tanto ele de forma estática, onde eu vou colocando cada uma das opções pressionando Enter, formando uma espécie de lista, ou eu posso deixar de forma dinâmica. Se eu tivesse, por exemplo, lá no banco de dados pré-programado uma lista de opções, eu poderia puxar essa lista e colocar no drop-down. Mas aqui eu vou utilizar de forma mais simples, que ela é estática. Então eu já até tinha separado aqui essas categorias. Eu vou copiar e vou colar. Que seria alimentação, moradia, saúde, entretenimento, educação, compras, mercado, farmácia, veículos, outros. Se vocês quiserem, vocês podem copiar essas mesmas categorias ou adicionar outras que vocês acharem relevantes. E pronto. Na sequência, eu vou colocar um outro drop-down list. Posso até vir aqui dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá vendo que agora ele já está configurado igual o outro, não preciso ficar mexendo de forma específica em todas as outras configurações. O que eu vou fazer aqui agora vai ser só alterar o nome. Então ele vai ser aqui tipo transação. E aqui ao lado eu coloco as minhas opções de escolha. Que seria, quais seriam os tipos? Seriam receita ou despesa. Uma coisa importante que eu não mencionei, mas que é interessante a gente colocar, é que essa entrada ela não deve ser vazia, então ela deve ser preenchida. Então, a hora que o usuário clicar ali, por exemplo, no botão de adicionar, eu tenho que ter selecionado um tipo de transação, senão ele vai dar erro. Então, eu tenho que marcar essa opção, esse input, ou seja, essa entrada não pode estar vazia. E aqui eu só vou alterar aqui para selecione o tipo. Beleza, vou fazer a mesma coisa que eu esqueci de colocar, que é essa aqui, ó. Essa entrada não pode estar vazia. Beleza. E por fim, nosso último campo que a gente vai preencher é a questão do valor. Então, neste caso aqui, nós vamos colocar lá no Input Forms uma nova entrada de dados, uma caixa de texto, um input, como a gente já fez lá na descrição. Então, vou vir aqui. Vou pôr aqui embaixo. Então, aqui dentro eu vou colocar aqui o valor da transação. Só para eu diferenciar os componentes, vou chamar de input. Aí. Configurações. Nós podemos colocar aqui o tipo de conteúdo. No caso, nós vamos colocar aqui currency, que é a moeda. E aqui ele pede para a gente fazer a formatação. Então, eu vou colocar aqui valor da transação. Aqui ele me diz que é uma moeda. O prefixo dela, ele está como em dólar, mas eu vou colocar como RS espaço. Certo? Então, aqui a gente tem essa configuração. Vou pedir para ele ficar centralizado horizontalmente.
e vou só modificar essa configuração, colocando 90%, mantendo o padrão dos anteriores. Então, beleza, está se tomando forma o nosso pop-up. E para finalizar, eu vou inserir um novo grupo para inserir esses botões que nós temos, que é o cancelar e o adicionar. Então vamos lá. Então vamos criar aqui em containers um novo grupo, colocar ele aqui abaixo do valor da transação. Esse grupo também eu vou configurar com um layout de linha, ou seja, para eu colocar um componente ao lado do outro. Vou centralizar os componentes tanto na horizontal quanto aqui na horizontal, digamos assim. Vou modificar aqui o tamanho, então mínimo aqui, seguindo o padrão que a gente está desenvolvendo, 250 pixels. E o máximo aqui é 90%. Deixa eu só mudar aqui. E o tamanho RAID 48. Fechou, está configurado. Agora eu vou adicionar dois botões. Então vamos aqui em Visual Elements, coloco um botão aqui dentro, vou lá e coloco outro botão ali dentro. Espera aí que eu coloquei um texto, não um botão. Então copiar e colar para ficar certo, aí DIE. Esse botão eu vou colocar, a gente já trabalhou com o ícone, eu vou colocar tanto o ícone e a escrita. Então ó, vai ter um ícone e a escrita. Esse ícone eu vou colocar como close, ou seja, para cancelar a inserção de dados. E o outro botão eu vou modificá-lo também com ícone e escrita. E aqui eu vou colocar como add. Só para ficar diferente, vou mudar o ícone aqui, add. E esse daqui vai ser adicionar. Os nossos botões, nós vamos deixar 60 aqui, só vou mudar a altura mínima para 48, só para manter a padronização. E agora eu vou alterar a coloração. Aqui, ao invés de ser azul, nós vamos procurar aqui. A questão da fonte, da escrita, eu vou deixar como branca, mas aqui na background color do botão, eu vou colocar como vermelho. E aqui eu não vou modificar, vou deixar o azul como está. Na sequência, eu vou vir aqui no grupo S, que a gente criou. Pode ser com um outro nome no seu. Eu vou colocar aqui, para Space in Between. Aqui, pessoal, está pequeno. Mas se a gente for aqui, por exemplo, e atualizar a nossa tela, na visualização, e clicar no botão, tá vendo que nós temos esses componentes. Eu vou tirar esse Fit to Content que a gente tinha aqui no widget para ficar melhor a disposição desses componentes. Então, vou vir aqui. Nosso grupo aqui, deixa eu só colocar 250 pixels, que eu esqueci de pôr aqui. Porcentagem. E centralizar. Não, beleza. Tá. Aqui dentro eu vou tirar esse Fit to Content e vamos ver o que vai acontecer. Agora eu só vou ajustar esses dois componentes aqui, que provavelmente tem uma configuração que ficou faltando. E daí a gente vai dar um espaçamento entre eles. Sim, era 90%. Aqui eu coloquei como pixel, por isso que está errada a configuração. Beleza. Aí, beleza, bacana, agora está certinho. Então, pessoal, agora que a gente ajustou, né, os componentes, eu só vou mudar um pouco a questão do design desses botões. Ao invés de colocar um ao lado do outro, até para facilitar principalmente, né, na abertura de dispositivos móveis, eu vou colocar esse botão um embaixo do outro. Então, só vou mudar aqui o layout aqui para a coluna. E vou centralizar eles aqui no meio.
Já vou dar um espaçamento também entre eles. Cadê? Gap. Então, apply gap spacing. Então, vou colocar aqui uns... Vou deixar 10 aqui. Então, agora eu quero ajustar aqui o tamanho do componente. Então, vou colocar como 100%, para ele ocupar 100% do nosso grupo, que a gente colocou esses dois botões. Então, 100%. Vou fazer a mesma coisa com o de baixo. 100%. 100%. Beleza. Então, vamos ver o que aconteceu aqui agora. Olha lá, agora a gente tem essa característica. Então, eu achei mais interessante. Pessoal, uma outra coisa que a gente tem aqui que é importante é a gente colocar a questão do espaçamento entre esses componentes. Poderia ir colocando, né, utilizando aquele margem top, como a gente já viu anteriormente, colocando entre cada um desses componentes. Mas há uma maneira mais simples de fazer, que é por meio daquele grupo inicial que a gente colocou todos esses outros componentes. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, no nosso grupo Q, que é esse grupo que abrange todo o nosso formulário que a gente tem aqui, repare que aqui eu posso aplicar um gap, né, um espaçamento. E é o que eu vou colocar, ó, tá vendo? Ó? Então eu consigo definir, vamos supor que seja 10 pixels entre cada um desses componentes. Então, todo mundo que está aqui dentro, ele vai colocar 10 pixels de espaçamento entre eles. Então, se a gente atualizar aqui agora, olha lá, já está aqui com os componentes já espaçados, devidamente espaçados. E pronto, finalizamos a construção do layout no nosso pop-up de adicionar transação. Na próxima aula, nós vamos começar a integração com o banco de dados com a operação de cadastro.